Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão, como você já sabe, de segunda a sexta às 19 horas. E lógico, preciso pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos e deixar seu comentário, chamar seus amigos e já vamos ao assunto que, lógico, aposto que a Daniela vai pedir para a gente falar de eleições hoje, não? Tudo bom, Diogo? Bem, obrigado você. Já tá... Tem que parar de apostar, hein, Diogo? O governo vai vir atrás de você. Mas você teria ganho. Ainda bem que eu não sou chegado nas apostas. É muito raro eu fazer isso assim com amigos, pouca coisa. Então vamos falar realmente de eleições com foco, claro, em São Paulo, que roubou a cena nessa eleição inteira devido a muitos acontecimentos, né, Diogo? Até o último dia lá estava acontecendo coisa. E que foi a eleição da surpresa, né? A eleição da surpresa. E que, como a gente já esperava, foi acirrada até o final. Pois é. O que mostra, entre outras coisas, que dá para confiar em pesquisas. Porque houve divergência entre uma e ela, mas deu para a gente ver no final que boa parte das pesquisas vinha convergindo para algo parecido com o que saiu o resultado, né? Sim, sem dúvidas. E o que você achou de tudo isso, Diogo? Conta pra gente. Eu acho que a gente tira algumas lições muito interessantes aqui, que acho que vale comentar. Uma delas, primeiro, tira a paixão de lado. Não quero aqui discutir quem é melhor, quem é pior. Esquece aquela, porque especialmente Pablo Marçal, tem quem odeie e tem quem adore. Também Boulos, tem quem odeie e tem quem adore. Então, vamos deixar as paixões de lado para entender um pouquinho o que aconteceu. Na minha opinião, Daniel, o Marçal acertou na veia e também errou feio ao mesmo tempo. Acertou na veia porque eu acho que ele entendeu um discurso cada vez mais de comunicação da direita com as periferias, com as pessoas mais pobres, ao contrário do que a esquerda sempre disse. E aonde que eu acho que ele acertou? Até na palavra que ele criou, empresarização. Que quer dizer o empreendedorismo, que quase ninguém entende o que é esse tal de empreendedorismo. Mas ele, nesse ponto, ele é muito hábil na comunicação. Ele usou uma palavra muito mais palatável para as pessoas. E ele conseguiu mostrar para as pessoas que ele saiu de baixo, cresceu, virou o que virou, e que ia criar um caminho para as pessoas fazerem isso. Esse foi um acerto muito grande. E olha que coisa interessante. O Boulos achou que tinha entendido a coisa e foi na linguagem dele, do século passado, se não retrasado, tentar falar a mesma coisa. Mas o que o Boulos fala? Isso depois de ver que foi para o segundo turno, comemorando. Nós vamos trabalhar para levar riqueza para as pessoas. Esse é o papo que não cola mais. Entendeu? Ele achou que quis dizer a mesma coisa, mas sempre aquele negócio... Nós vamos fazer por você, nós vamos levar, nós vamos cuidar de você. E todas as classes sociais estão pela tampa com isso. O que o Marçal dizia? Eu vou te mostrar as ferramentas, não é nem eu vou te entregar as ferramentas, eu vou te mostrar as ferramentas que eu usei para eu chegar onde cheguei, para que você possa chegar junto. Alguns podem dizer, o famoso ensinar a pescar, né? O famoso ensinar a pescar, exatamente. É o famoso ensinar a pescar. Exatamente isso. A pescar, a limpar o peixe, a armazenar, tudo. Muitos podem dizer, não, isso é populismo, imagina. Não importa. É isso que as pessoas queriam ouvir. E aí encantou. Agora, o lado que ele errou, na minha opinião, foi que ele partiu para uma agressividade, um contencioso, além do que ele sempre foi, do que ele sempre se mostrou nas redes sociais. Quem acompanha ele há alguns anos, e a gente tem a obrigação de acompanhar todas as pessoas que se tornam mais notórias com algum viés para a política, ele nunca foi desse jeito. Teve seus embates, não sei o quê, mas nunca nessa intensidade. E eu acho que aí, muito provavelmente, ele se assessorou mal, e ao se assessorar mal e dar um pouco de espaço demais para as pessoas, e sabendo que muitos dos livros que ele lê mostram que a pessoa, para estar em evidência, ela tem que estar na polêmica. Só que estar na polêmica não significa estar na porrada. Não que ele tenha usado isso, mas... acho que dá para entender, né? Quer dizer, em termos de palavras, era isso que eu estava fazendo. Desde aquela acusação para Tabata, até algumas outras que aumentaram a evidência dele, mas não foi isso, na minha opinião, que deu voto. Isso deu rejeição. O que deu voto é a tal da empresarização, que me parece
O Nunes e o Boulos, que estão no segundo turno, não entenderam, e mesmo que consigam entender, não vão saber usar, porque eles não têm a dialética para levar essa mensagem. Essa é a minha impressão nesse caso. E o Marçal ainda teve um feito histórico, né? Conseguiu passar o Boulos em rejeição, coisa que a gente não via. Pois é. E culminou, logicamente, com aquela que é receita que não é receita, laudo que não é laudo, uma coisa extremamente mal escrita, que a minha percepção é que ele, no pique da campanha, foi delegando um pouco mais de publicações para as pessoas e assessores muito próximos acharam que era fundamental colocar aquilo lá e ele, talvez numa distração, tenha deixado passar. Não podia ter deixado passar. Talvez cercado de muita gente jovem fazendo isso, que entende da rede, mas não entende do jogo, né? E não entende da política, da ética, de algumas coisas assim, e passou do limite. Lógico, a responsabilidade é dele, porque ele que contratou essas pessoas, ou contratou, chamou para trabalhar com ele, seja voluntariamente ou não, então a responsabilidade é dele, o erro é dele. Mas claro que ele perdeu bem mais de 60 mil votos aí, que bastavam para ele chegar no segundo turno. 56 já deixavam ele. O que mostra, mais uma vez, que provavelmente as pesquisas vinham certas, porque elas estavam mostrando um cruzamento entre o Marçal subindo e o Nunes caindo. E depois da sexta-feira, eu, pelo menos, escutei muita gente dizer, eu não voto mais nele. Eu ia de Marçal, mas não vou mais. Eu também. E essas pessoas foram principalmente para Ricardo Nunes. E aí justifica o Nunes ter pulado para primeiro, porque a diferença é de nem 100 mil votos do primeiro para o terceiro, e ele cai para terceiro. Então acho que aí a coisa foi decisiva e então acho que fica o ensinamento para todos os políticos. O discurso tradicional está extremamente ultrapassado. E realmente o eleitor quer ver o circo pegar fogo. Isso não quer dizer quer ver pancadaria, quer ver baixaria. São coisas diferentes, que nisso aí ele não entendeu nem um pouco. Então ele acertou muito bem de um lado, errou do outro. E os outros dois que estão aí mostram que o eleitor, no fundo, vinha insatisfeito. Ele tinha espaço para um candidato novo, diferente. Porque não estão encantados com a prefeitura e não estão encantados com a alternativa Boulos. Mas é o que eles olharam e é o que sobrou para eles. Então acho que nós vamos ter um segundo turno morno, de pouco ânimo. A abstenção dos votos foi altíssima, mostrou também o desinteresse das pessoas. Mais de 2,5 milhões de pessoas não apareceram. Pois é. Por sinal, é hora da gente pensar, seria mais lógico que o voto não fosse obrigatório, né? E vai votar quem quer mesmo. Quem não quer votar, para que vai levar para votar? É isso que eu queria trazer para vocês aqui. E olha, insisto, os políticos precisam perceber que o discurso está muito ultrapassado. Não é só o discurso. É porque a prática faz o discurso ficar falso. Então, ou corrige a prática e aí atualiza o discurso, ou principalmente atualiza o discurso e a prática para a gente realmente poder mudar o caminho das coisas. É isso que eu queria dizer para vocês. Muitíssimo obrigado e tomara mais gente se interesse por votar agora no segundo turno. Obrigado e até amanhã.